Sabe aquela sensação de trabalhar sem parar, mas a recompensa financeira parece nunca chegar? Pois é, a sabedoria para resolver isso pode vir de um lugar bem inesperado, a antiga Babilônia. Hoje vamos mergulhar nos segredos de O Homem Mais Rico da Babilônia, um clássico que usa parábolas, sabe? Histórias simples para ensinar lições financeiras que são, nossa, super poderosas e continuam mais atuais do que nunca. Pois essa era a pergunta que não saía da cabeça de Bansir, um construtor de carruagens super talentoso lá na Babilônia. Pensa assim, o cara era o melhor no que fazia, mas a bolsa dele sempre vazia. É uma frustração que atravessa o tempo, né? Aquela sensação de que todo o nosso esforço, todo o nosso talento, simplesmente não se transforma em segurança financeira. E o que tornava tudo ainda mais frustrante era o cenário. A Babilônia não era uma cidade qualquer, não. Era tipo o centro do mundo antigo. Um lugar com uma riqueza que a gente mal consegue imaginar. Só que para muita gente, essa prosperidade toda parecia, sei lá, um espetáculo distante. Algo que eles só podiam assistir de longe. É um contraste impressionante. De um lado, a gente tem a grandeza da Babilônia, muralhas gigantescas, templos de ouro brilhando ao sol. E do outro, a realidade nua e crua para a maioria das pessoas, como o Bansir e o amigo dele, o Cobb, que era músico, despensas vazias, a dívida sempre batendo à porta. A pergunta que fica é, como é possível viver no meio de tanta abundância e mesmo assim não ter absolutamente nada? E é aí, nesse momento de desespero, que cai a ficha. Eles dão-se conta de que nunca procuraram a riqueza de verdade. Eles só trabalharam esperando que a sorte um dia batesse na porta. Decididos a mudar isso, eles vão procurar a única pessoa que parece ter a resposta, o velho amigo deles, Arcade, que era simplesmente o homem mais rico de toda a Babilônia. E o mais incrível na história do Arcade é exatamente isso. Ele não nasceu rico, sabe? A fortuna dele não foi herdada, foi construída tijolo por tijolo. O cara começou como um simples escriba, mas com uma dedicação, nossa, uma vontade absurda de entender as regras do dinheiro. E foi assim que ele descobriu os princípios que o deixaram rico. A história dele é a prova viva de que o conhecimento e não o berço é o que realmente abre as portas. Então, qual é o primeiro segredo que o Arcade partilha com eles? Aquela lição fundamental que ele aprendeu com um agiota chamado Algamish. É uma ideia tão, mas tão simples que parece até fácil demais para ser verdade. Mas olha, ela muda absolutamente tudo no jogo das finanças. O ponto-chave aqui é a subtileza da ideia. Não é sobre guardar o que sobra no fim do mês. Não, é sobre tirar a primeira fatia do bolo para a gente. Antes de pagar o padeiro, o sapateiro, qualquer conta, uma parte do que se ganha já é nossa, para guardar. É uma virada de chave, uma mudança total de mentalidade. E a regra não podia ser mais prática. A cada 10 moedas que entram no bolso, pelo menos uma fica guardada. E essa moeda, atenção, não é para gastar, não é para um luxo qualquer. Ela é a semente, o ponto de partida da nossa futura árvore da riqueza. Tudo, absolutamente tudo, começa com essa disciplina de guardar o primeiro décimo. Ok, então, guardar é o primeiro passo, certo? Mas só deixar o dinheiro parado debaixo do colchão não constrói fortuna nenhuma, né? E é aí que entra a segunda grande lei, fazer esse dinheiro trabalhar. Vamos ver como é que isso funciona. A metáfora que o Arcade usa aqui é simplesmente brilhante. A ideia é que cada moeda guardada não pode ficar parada, preguiçosa. Ela tem que ser um trabalhador, um empregado, um exército de trabalhadores que geram mais riqueza para a gente dia e noite, até mesmo enquanto a gente dorme. E com o tempo, esse conceito fica ainda mais poderoso. Pense bem, as nossas poupanças são os nossos primeiros trabalhadores. Os lucros que eles geram são como os filhos desses trabalhadores. E quando esses filhos também começam a gerar lucro, aí a gente tem os netos. É exatamente assim que se cria uma dinastia de rendimento, um fluxo de riqueza que cresce sozinho. Ok, construir riqueza é emocionante, mas perder tudo o que se conquistou é simplesmente devastador. E é por isso que a terceira regra do Arcade é toda sobre proteção. É sobre ter a sabedoria de não arriscar o tesouro que foi ganho com tanto suor. É um passo, nossa, fundamental para ter uma prosperidade que dure. E essa lição o Arcade aprendeu da pior forma possível. Ele pegou as economias de um ano inteiro e entregou para um cara chamado Asmur,
um fabricante de tijolos com a ideia de comprar joias raras em outro país. O problema? O Asmur, coitado, não entendia absolutamente nada de joias. Resultado, foi enganado e voltou só com um monte de cacos de vidro sem valor. Essa tabela aqui mostra o contraste de forma perfeita. De um lado, o investimento com o Asmur, o fabricante de tijolos que não entendia de joias, perda total, um desastre. Confiar num amador custou caro. Agora, do outro lado, quando o Arcade emprestou dinheiro para o Agar, o fabricante de escudos, para comprar bronze, algo que o Agar conhecia como a palma da mão dele, o resultado foi lucro e rendimentos constantes. A lição é cristalina, não é? Só se deve investir com o conselho de quem realmente sabe do que está a falar. Então, para resumir, aqui está a filosofia toda em 3 passos. São simples, mas olha, transformadores. Primeiro, pague-se a si primeiro, sempre. Segundo, faça essas poupanças virarem um exército que trabalha para gerar mais dinheiro. E terceiro, proteja o seu capital, procurando sempre o conselho de quem é especialista de verdade. E para fechar, Arcade deixa um último aviso que é crucial. Só saber de tudo isso não enche o bolso de ninguém. A oportunidade, como ele diz, é uma deusa que não tem paciência com quem não está preparado. Estar preparado é o que atrai a sorte. Então, com esses princípios tão claros, a pergunta que fica no ar não é o que é que eu sei, mas sim o que é que eu vou fazer com este conhecimento. Porque a próxima oportunidade, ela está a chegar. A questão é, estaremos preparados para a agarrar?